Agora a gente tem falado muito sobre valor patrimonial. E que fundo de papel ele é muito assertivo, a questão do preço sobre valor patrimonial. E a gente ouve falar muito aqui, tem muita gente que nos segue aqui, que pergunta do MXRF11, que é um fundo que negocia já com seu PVP acima de 1 já faz um bom tempo, mas mesmo assim a gente vê pessoas na internet recomendando, falando que é um ótimo fundo, que mesmo assim continuam comprando. Nós temos a nossa visão, eu e Carol, claro que a gente quer saber de vocês, né? O MXRF11, que ele é um fundo híbrido, mas muito focado em papel, né? Qual é a opinião de vocês sobre o papel, que hoje tem quase 1 milhão de cotistas, ou se bobear já até passou de 1 milhão? O que vocês acham, Marcos, se quiser começar agora? Não, assim, eu não vejo, assim, problemas com o MXRF. Eu acho que ele foi um dos primeiros fundos que trouxeram esse conceito de base 10 e junto com um distribuidor ali, né, que é a XP, né, que também ali é a gestora, né, também faz parte do grupo XP, acabou proporcionando essa grande pulverização da base, que eu acho que é um benefício importante, um fundo que negocia talvez os mais líquidos aí do mercado. Né, em termos de carteira, assim, eu não vejo, assim, grandes problemas na carteira dele. Tem a questão das permutas financeiras, né, são pimentinhas, vamos dizer assim, mas sem grandes problemas. Agora, a minha questão com o MXRF sempre foi essa também, né, então é um fundo que, ok, né, bom, dificilmente vai trazer grandes surpresas negativas para o seu investidor, mas aquela história, né? Tendo em vista que a análise, né, de qual investimento devo fazer hoje é sempre relativa, por que não um outro fundo, né, negociando a um preço muito inferior e com perspectivas tão boas quanto em vez dele? Né? A gente já viu muitos casos aí na indústria, né, de fundos que negociaram durante longos períodos com grandes prêmios sobre o valor patrimonial. E aí muitos investidores falam, não, tudo bem, acima do patrimonial, né, vou pagar aqui um prêmio de 10% pela qualidade da gestão e tudo mais, mas uma hora o mercado ajusta, né? Então tem essa possibilidade. E aí, né, todo aquele rendimento que você teve foi corroído pela desvalorização, né, do preço da cota do capital investido, porque você acabou comprando ele um pouco mais esticado. A gente prefere ficar de fora muito em função de preço, né? Então, basicamente, dado isso, assim, mas não tenho nenhuma objeção além do valuation aí do fundo para fazer. Assim. O que você acha, Marcelo? Cara, bem nessa linha, assim, e me chamou a atenção uma coisa que tu falou assim, pô, muita gente fala desse fundo, né, por isso que ele é popular. Às vezes as pessoas falam do fundo justamente porque ele é popular. Que muita gente que fala, às vezes, é só produtor de conteúdo. Sim, Aí claro. o cara que produz conteúdo, ele fala do que as pessoas querem ouvir. E se esse é um assunto que está em alta, o cara fala daquilo. Então aquilo se retroalimenta. Sim. E isso possivelmente tem alguma influência na demanda por esse papel que faz o preço se manter ali em cima. E a cota barata, acho que também é um chamativo, né? Também ajuda. E é um fundo Cota com barata, histórico... assim, o valor, né? Acessível. Que tá em R$10. É acessível. Não é que tá barato, tá caro, na minha opinião particular, mas... Eu também acho ele caro. É um fundo que, para mim, ele é recomendação de compra num preço abaixo desse. Uhum. Então, assim, se ele estiver abaixo disso, ali é compra. Acima daquilo, quem conseguiu comprar fica, mas eu não entendo que seja um preço que justifique você vender ele. Porque... Eu não vendi. O André vendeu, eu não vendi. Acho que não é para tanto ainda. Isso também, eu dizer que não é para vender, vai um pouco da característica do investidor, Sim, que é claro. o que eu acabo recomendando para a maioria dos meus assinantes, que são investidores, no máximo, intermediários. A maioria, tá? É girar o mínimo possível a carteira. Porque toda vez que a gente gira a carteira, a gente tem a chance de errar. Cometer erros, exatamente. Então, assim, cara, já acertou, comprou um fundo bom, bem, deixa ali. Ele vai te gerar aquele rendimento, tu vai reinvestir nele ou em outro. Aqui tu já acertou. Para justificar tu mexer ali, correr o risco de errar, tu pode errar na venda e pode errar na compra depois, o que tu vai fazer com esse dinheiro. Então, deixa quieto ali, o preço tem que estar muito fora, ainda mais caro, para que eu diga para a turma lá, ó, vendam de fato esse fundo e coloque esse dinheiro em outro lugar. Então, basicamente, até um determinado preço é compra, dali até um outro, deixa como tá. Aí, se ele esticar demais da conta, aí sim, aí eu vou dizer, ó, vende aí, porque se passaram, Muito caro. caro demais da conta. De repente vende naquele momento muito caro e depois compra de novo quando cair, Isso, né? Quando exato. ficar mais barato. Mas eu não vejo ele num preço assim, não, nesse preço aqui tem que vender, porque não faz o menor sentido. Ele tá dentro de um ágio que ele costuma ficar ali. Então ele não tá fora do normal dele.
Mas o normal dele é caro para mim. Eu não compro ali. Eu vou comprar só se ele tiver. Se ele recuar um pouco. Se ele recuar um pouco. Nesse preço, eu não sou tomador dele, mas gosto do fundo. A recomendação é compra, mas não nesse preço. Mais embaixo. O fundo é bom. E sabe que eu tava estudando com vocês, analistas, né? A inflação no Brasil, ela tende a ser 6%, ela tende a se ajustar. Então tem fundos, base 10, o CPTS11, por exemplo, que a maioria dos ativos estão atrelados à inflação. Então, nesse momento, eu acho que é uma boa, não é? Os que estão atrelados à inflação, porque tem muito fundo que a maior parte é atrelada, né? Sim. Eu também gosto, assim, de proteção à inflação. Acho que a gente, né, mais do que ninguém, né, sabe que risco inflacionário no Brasil é constante, principalmente enquanto a gente não endereça a nossa questão fiscal, né? Porque uma vez que você não resolve o fiscal cortando na carne, o que você tem no final do dia ali é inflação. A gente tem um caso aí, né, mais embaixo, o vizinho nosso, que é bastante emblemático nisso, né? O caso da Argentina, que agora está tentando resolver ali os seus problemas. Né? Então, é sempre interessante, né, estar protegido ali da inflação. E muitos fundos de papel atendem esse requisito, inclusive são os que estão mais negociando com desconto hoje, né? Então, tem esse benefício ali para o investidor que busca, né, uma estratégia como essa. No caso do CPTS, né, eu acho que eles tiveram alguns probleminhas ali para o final do ano, né, principalmente, que foi basicamente o uso, né, de uma alavancagem em operações compromissadas bastante significativa, em torno de 15% do patrimônio líquido do fundo, então um patamar bastante elevado de alavancagem, cujo, né, o passivo da alavancagem é em CDI, em torno de CDI mais 1% ao ano, coisa do tipo. E, como você mesmo comentou, o ativo do fundo está principalmente em PCA. E aí, no ambiente, como no final do ano passado, em que a gente viu o IPCA, a gente teve até uma deflação, né, no quarto tri, em algum mês do quarto tri, e depois a inflação rodando muito embaixo, né, teve um descasamento entre ativo e passivo, né? Então, o passivo dele estava caro, porque o CDI continuava elevado, né, e o ativo, que é a correção monetária ali, advinda das operações em CRIs e IPCA+, veio mais deprimido em função aí dessa dinâmica do IPCA. E aí, né, impactou o resultado dele, né? Eu acho que o fundo desvalorizou demais, né, a época ali, dado que não tem grandes problemas de crédito, nem nada disso. Então, os investidores, sem entender muito bem o que estava rolando, né, sai vendendo a qualquer preço, aquela história. E de lá para cá, né, já se dissipou aí esse efeito negativo. Hoje ele também é um fundo que negocia um preço interessante. Assim, não é o fundo que eu mais gosto hoje, né, mas também pode ser uma opção ali para o investidor, que desde que ele entenda ali os riscos associados. Acho que a alavancagem elevada do fundo mostra um pouquinho do perfil da gestão, que gosta de tomar um pouquinho mais de risco, né, para tentar colher ali benefícios para os cotistas, mas é aquela história, né? O risco sempre pode se materializar como se materializou, né? Então, levar isso em conta também.